Fala pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como que a gente coloca uma textura de paver num piso e como que eu faço para saber o cálculo de quantas pedras, né? Para quem não sabe o que é um paver, paver é mais conhecido talvez como piso intertravado, que aí eu tenho aquelas pedras retangulares, tem outros formatos também, sextavado, e a gente pode assentar elas de diversas formas. Mas a forma que eu vou ensinar para vocês aqui é um piso, é um paver retangular, e a gente pode aplicar esse mesmo consentimento, a gente pode aplicar esse mesmo conceito para os outros pisos também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou pesquisar aqui uma textura. E aí uma dica de textura. Digitem, ó, Seamless Texture Paver. Seamless Texture Paver é como se fosse uma textura sem emenda. Então, quando você aplicar para uma calçada, ao longo de uma calçada, ele não vai ficar aquelas repartições, aquela repetição de imagens. Então ele vai construir como se fosse uma coisa só, fica mais real. Então vamos lá, vim aqui então em imagens, vou aqui em ferramentas, no tamanho eu vou pegar aqui grande, vou pedir para ele já me mostrar só as maiores. Veja que eu tenho vários modelos de pisos intertravados, de pavers, né? Essas pedrinhas. Ó, eu vou buscar essa aqui, eu achei interessante essa daqui. Vou clicar, olha, abrir, não tem problema, essa marquinha d'água direto não vai nem aparecer no projeto. Vou clicar com o botão direito, abrir a imagem numa nova aba. Eu sempre abro uma imagem numa nova aba, porque o interessante é ele abrir grande, igual essa daqui, ó. Por mais que nós tenhamos filtrado ali por imagens maiores, às vezes o software te retorna uma imagem ali, o navegador te retorna uma imagem muito pequena. Então abra num novo navegador ou numa nova aba e veja se ele é uma imagem de fato grande. Por que uma imagem grande? Porque ele vai ter uma resolução melhor no projeto. Então vamos lá. Vou clicar aqui com o botão direito e vou em salvar imagem como. Eu já até tinha salvo aqui um outro nome de paver. Vou só simplesmente salvar em cima aqui, dar um OK e pronto. Eu preciso também identificar qual que é o tamanho do paver. Então eu vou colocar aqui, ó, dimensões paver. E eu tenho várias dimensões, ó, posso colocar imagem, depende muito do fabricante. Então é bom você consultar o fabricante local de onde você está atuando. Então eu tenho aqui desde 4 de altura, 10 de largura, 20 de comprimento, tem de 6. Eu vou colocar esse de 6 por 10 por 20. Na verdade, o que vai interessar para nós aqui é a área, né? Para vocês, na hora da execução, sim, a altura é importante, porque se for um local onde passa veículos mais pesados, então é melhor que seja algo mais robusto. Mas para nós aqui, ó, 10 por 20 dá mais de 0,02 centímetros quadrados, né? Então vamos lá, como que eu aplico agora isso no Revit? Então vou abrir aqui o Revit, eu vou aplicar nesse acesso aqui da garagem. Então vou selecionar ela, vou editar tipo e vou duplicar. Vou chamar aqui de paver retangular. Vou dar um OK, vou em editar, vou criar então agora esse material. Vou vir aqui em criar novo material. Em identidade agora eu vou colocar aqui, ó, paver retangular. Em aparência, eu vou clicar nesse campo onde aparece a imagem, vou selecionar aquela figura que eu acabei de salvar aqui com o paver. Só que o paver, diferente dos pisos que eu consigo colocar aqui, quando eu clicar novamente em uma amostra de imagem, eu consigo colocar o tamanho certo do piso, no paver, por ele estar assentado aqui tipo espinha de peixe, que é essa imagem, fica difícil eu colocar uma amostra. Então, quando é uma amostra que eu não tenho exatidão, eu coloco um por um, que é normalmente fica o mais real possível ali a escala desse paver. Então vamos lá, vou trocar aqui então esse dimensionamento para 1 metro, como ele já estava habilitado aqui esse vínculo, então ele já bloqueou essa proporção. 1 metro, vou concluir. Aqui na aba gráficos, eu vou pedir para ele utilizar a aparência de renderização, mas no projeto eu quero que fique o desenho certinho do paver, então onde está nenhum, vou selecionar aqui modelo, e eu tenho já instalado no Revit, a gente não precisou criar. Ele já vem instalado aqui esse padrão ó, de intertravado. Então vou selecionar esse modelo de intertravado, vou escurecer um pouco mais aqui, para aparecer bem essas linhas do desenho. E no plano de fundo eu vou colocar aqui um sólido com as mesmas cores que o Revit retornou aqui
da imagem. Então, 177, 169 e 163. Vou dar um OK, vou aplicar OK novamente. Pronto. A altura, a espessura aqui, se vocês quiserem alterar, tudo bem. Não tem problema, eu não vou alterar porque nesse caso do paver ele só é mesmo uma representação. Então vejam que ele já tem uma representação do paver. Deixa eu ver se eu colocar a textura. Olha lá, com a textura como no 1 para 1 ele ficou legal. E o Seamless, aquela técnica, né, de pesquisar por imagem como Seamless, ele não fica aquela repetição. A gente até percebe mais ou menos uma repetição, mas muito quase imperceptível. Então, e como ela é uma imagem grande, ó, veja que quando eu aproximo ele parece mesmo aqui um paver. E vejam que você tem que aproximar muito para ver essa marca d'água, né? Mas se eu for no contexto geral, ó, ele nem aparece a marca d'água, certo? Ok, agora eu preciso calcular a quantidade. O paver a gente compra por metro quadrado. Então a gente fala, ó, preciso de tantos metros quadrados do paver. Mas caso você queira saber a quantidade de peças mesmo, como que eu faço? Dentro do navegador de projetos, aqui na tabela de quantitativos, eu vou precisar saber a quantidade que eu tenho dessa área. Como fui eu que modelei, eu modelei a parte porque eu já tinha essa intenção de trocar esse revestimento dos demais, então se eu simplesmente clicar aqui, ele já aparece aqui, ó, 17,17 metros quadrados. Mas eu preciso criar uma tabela para o Revit retornar para mim essa quantidade de peças. Então eu vou clicar com o botão direito aqui dentro de tabelas e quantidades e vou pedir uma nova tabela de materiais. Eu vou salvar nesse momento, vou selecionar piso, porque eu apliquei isso no piso. Eu vou selecionar piso, vou dar um OK. O que eu quero? Vou me atentar aqui, ó, materiais, dois pontos, nome, eu quero o nome e eu quero a área. Ele não tem aqui, se vocês observarem, a quantidade de peças. Ele tem aqui até montagem, mas isso não vai retornar o valor que a gente quer. Nós temos que inserir essa informação. Mas primeiro eu vou organizar essa planilha. Então eu tenho aqui nome e área. Aqui em filtro, eu já vou pedir para ele filtrar somente os materiais que no nome contém paver. Por quê? Porque se eu não filtrar, ele vai aparecer tudo que tem de material no piso. E não é isso que eu quero somente o paver. Então, classificar, não vou classificar nenhum, porque eu só tenho o paver mesmo. Aqui na formatação, dentro desse campo área aqui, eu vou pedir para ele calcular os totais dessa área e já vou aplicar aqui, dando OK. Então ele já me trouxe aqui, ó, paver retangular 17,17, conforme nós verificamos naquela hora que nós clicamos no piso e mostrou aqui em propriedades. Ok, por aqui eu já conseguiria cotar, fazer um orçamento, né, com os fornecedores de paver. Falou, ó, eu preciso de piso de 17,17, a gente não passa para quebrar, né? Preciso de 20 metros quadrados de paver. Mas eu quero saber a quantidade de tijolinhos. Como que eu faço isso? Então eu vou vir aqui dentro do campo, vou editar o campo e vou criar uma fórmula. Isso mesmo, o Revit aceita fórmulas do Revit. E agora eu vou dar um nome para essa coluna, então eu vou colocar aqui, ó, total de paver, que seria o total da peça, né? Vou utilizar aqui o campo fórmula e não um percentual, disciplina de eixo comum. Agora, que tipo que vai ser esse retorno que o Revit vai me dar? Ele vai ser um texto, vai ser um número inteiro? Então eu vou colocar aqui que ele vai ser um número, porque eu quero a quantidade de pedras, né? De tijolinhos. Então eu vou colocar aqui que ele vai me remeter um número. E aqui dentro dessa fórmula, vou clicar nesses três pontinhos e ele é baseado em cima da área. Então, em cima da área que eu acho a quantidade de tijolos. Quantos tijolinhos por metro quadrado? Certo? Então, vamos lá. Vou adicionar o parâmetro de área. Agora eu preciso multiplicar pela quantidade de tijolos por metro quadrado. Mas qual que é a metragem quadrada disso tudo? Eu já havia feito um cálculo aqui para vocês, ó. Vou fazer de novo. Eu tenho 0,10 por 0,20. Então isso aqui é, é a área do meu tijolinho, do meu paver em si. Então se eu pegar 1 metro e dividir por 0,02, ele vai retornar então 50 pedras por metro quadrado. Então eu multiplico aqui por 50. Material área multiplicado por 50. O que o Revit vai fazer? Ele vai pegar a área e vai multiplicar por 50 e vai me dar o total. Quando eu dou um OK, ele aparece aqui total de paver e vou dar um OK. Pronto, ele apareceu aqui, ó, total de paver. Então, para preencher toda essa área de 17,17 metros quadrados, eu vou precisar de 858
37 pedrinhas de paver de 10 por 20. Mas é um número quebrado, eu quero um número redondo, que eu quero cotar isso também por peça. Então vamos alterar esse parâmetro somente desse total de paver. Então vou vir aqui dentro dessa parte aqui de formatação, vou clicar aqui em editar. Eu quero mudar a formatação do total de paver. Aqui em formatação do campo, vou clicar no formato do campo, desmarcar essa utilizar a configuração padrão, vou alterar aqui por número fixo. Aqui ele aparece 0 casas decimais, mas vejam o seguinte, se eu só der um OK, ele vai resolver? Vai, ele vai tirar as casas decimais. Vou dar um OK só para vocês verem, vou afastar aqui do lado. Ó, o número original que o Revit trouxe é 852,37 pedrinhas, porque eu vou ter recorte, certo? Então, se eu simplesmente alterar aqui para fixo 0 casas decimais e der um OK, ele vai deixar 858. Primeiro, a gente não vai pedir 858 peças, né? A gente procura sempre pedir um número redondo, porque na hora que o pedreiro for cortar essa peça, ela pode quebrar, eu tenho percas, né, na hora de recortar. Então, como que eu faço isso? Eu quero arredondar isso para 860. Simples. Venho aqui em editar, seleciono novamente total de paver, formato do campo, e eu vou pedir aqui para o Revit para o mais próximo de 10. E aí quando eu der um OK, o Revit já vai arredondar para mim 860. E vejam que ele arredondou somente a quantidade de paver. Então é assim que eu faço para quantificar paver, seja ele retangular, sextavado e por aí vai. Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Então dê um joinha aí, me segue nas redes sociais, compartilha, se inscreva no canal, porque direto eu estou postando vídeos, comandos, como que eu faço os meus projetos e de forma mais prática possível para que você possa então migrar para o Revit de forma técnica e melhorar aí os seus projetos, melhorar o seu produto e a forma de apresentação. Beleza? Então até a próxima.